Olá a todos. Deixa eu colocar aqui. Então, pronto. Com o meu normal, né, uns minutinhos aqui de atraso, porque realmente não consegui me conectar antes. Estamos a passar um estresse complicado, tem um cãozinho maravilhoso, lindo, que é um encanto, e tá tendo uns probleminhas de saúde bem importantes, então realmente tô com o coração na mão, não sabemos ainda exatamente o que tem, parece ser uma artrite que dói as articulações do cãozinho, então de verdade que não é fácil. Mas pronto, vamos, Tuxa, um beijinho pra Sandra, para todos que chegaram por aí. E hoje o nosso assunto é método Apollo. Eu sei que já falamos várias vezes sobre isso, mas houve alguns pedidos de pessoas, pronto, que ainda têm interesse no método, ou tem dúvidas, ou tem algum aqui detalhe. Então hoje foi comentado da gente falar um pouco sobre ele. E temos aqui algumas coisas pendentes, com alguns convites para alguns convidados externos, não é? Da nossa equipe, mas as pessoas andam um pouco assim complexas, e hoje o doutor também tinha muitas compromissos e não pôde novamente assistir, porque pronto, é um convidado que temos aqui que todos vão gostar, mas eu aviso antecipadamente para que não faltem. Então vamos conversar aqui um pouquinho do nosso assunto, que efetivamente é importante que tenhamos aqui uma noção que quando há sobrepeso, muitas vezes é aquela história, sempre gostamos de encontrar atalhos, e os atalhos são muitos, não é? Tem atalhos melhores ou piores. A nossa ideia é realmente buscar uma situação onde a gente consiga, através de um procedimento, através de um procedimento, tentarmos aqui orientar para que, embora seja um atalho, digamos assim, também uma ferramenta muito interessante que pode dar uma volta aqui na história do sobrepeso e das dificuldades que temos em gerir essa situação, e pode ser algo muito, muito vantajoso. Deixa eu até carregar aqui o telefone, que não vai ser que eu fique aqui sem bateria ou com pouca bateria. Então, aqui, pronto. Assim já ficamos descansados. E era um pouco essa a tônica que eu queria conversar convosco. A nossa equipe, efetivamente, do método Apollo mudou e crescemos, o que é muito bom. E então, a ideia... Aqui tem o Vitor, Sônia, um beijinho. A nossa ideia é conversar um pouco sobre esse assunto no dia de hoje, porque pode ser efetivamente um passo importante para ter aqui uma modificação de peso e conseguir buscar e encontrar saídas nessas situações aqui que a obesidade é realmente complexa e que muitas vezes a cirurgia poderia não ser a melhor indicação, digamos assim. Vamos lá, em geral, quando temos um peso que é suficientemente alto para causar problema, mas não suficientemente alto para entrar diretamente para a parte da cirurgia. Não é que não se possa fazer, a detalhe é que é um passo muito menos invasivo e tem resultados excelentes, Às vezes as pessoas assim perguntam, e que eu acho muito, muito gracioso, não é? Muita gente vem e quando a gente faz a consulta do método Apollo, temos toda a equipe multidisciplinar que acompanha, e as pessoas dizem, olha, eu não quero mais, doutor, eu quero fazer isso porque eu não quero mais fazer dieta. E aí que eu tenho que dizer aquela velha história que agora é que vai começar a dieta, porque até então era um passeio pelo parque, ou o que estavam a fazer não era efetivamente assim. E a mesma coisa passa com relação à cirurgia. O que acontece? Que por ser uma ferramenta, muitas vezes nos dá aqui a opção de conseguirmos dar uma voltinha bastante interessante a esses aspectos. Ou seja, conseguimos aqui estruturar
uma forma de perder peso mais rápida num primeiro momento, que estimula a pessoa a modificar o seu padrão. E é isso que a gente quer. Então, a gente sempre pede, e assim, parte do sucesso do método Apollo, desse tipo de procedimento, é efetivamente a manutenção que é dada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que quando temos as consultas, tem que ir lá, tem que ir na consulta. Se não consegue fazer a consulta presencial, não há nenhum estresse, faz a consulta online. E a consulta online permite que a gente faça modificações, a gente altera o esquema da dieta. No primeiro momento, a dieta é assim, muito igual para toda a gente. Não dá para, vamos dizer assim, fazer uma personalização muito da dieta. Por quê? Porque nós temos que respeitar alguns limites de volume e fazer cicatrizar o estômago. A partir daí, sim, as coisas já são, as dietas são personalizadas, ou seja, você modifica coisas de acordo com o paciente, sem dúvida nenhuma. Pode ter um padrão muito parecido, assim, vamos dizer, a maior parte de nós come muito parecido, com alguns alimentos muito parecidos, mas claro que vai sempre de acordo ao interesse e à necessidade de cada indivíduo. Então, no início é uma coisa bastante mais estricta e estruturada, porque queremos que essa pessoa cicatrize o estômago, que, embora no método Apollo é feito, a gente chama endo-sleeve gástrico, ou seja, é como se fosse feita a manga da cirurgia bariátrica, ou o sleeve da cirurgia bariátrica, ou seja, como a redução do estômago. Então, uma cirurgia é um procedimento, no caso aqui, a gente diz procedimento porque não tem cortes, e se chama procedimento, que é um procedimento restritivo, ou seja, o que eu diminuo é a quantidade. Nocas, não me esqueci de ti. A Ana tá por aqui. Então, fazemos aqui uma restrição do volume do estômago e, portanto, eu fico restringida na quantidade de alimentos que eu venho a consumir, o que é uma situação bastante interessante. Por quê? Porque eu consigo efetivamente orientar a minha alimentação a que eu consiga reduzir bastante a minha ingesta e perder peso. Em geral, tanto na cirurgia quanto no método Apollo, e aqui falando especificamente do método Apollo, nós não temos fome posteriormente ao procedimento, que é um dos elementos assim mais complexos que o paciente comenta pós o procedimento e que ajuda ele então a controlar-se e baixar de peso. Por quê? Porque o estômago fica muito pequeno, ele fica amarrado por dentro com uns fios. Os fios não são sequenciais, começa um fiozinho lá no fundo, ou seja, na parte de baixo do estômago, digamos assim. Se a gente está em pé, a parte de baixo começa por baixo e vem fechando o estômago. E então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma diminuição da luz, ou seja, o estômago vai ficar como um tubo, certo? Um tubo aqui no estômago mais fechadinho, aonde eu vou mantenho toda a estrutura do estômago e aonde eu vou ter aqui, olá Vasco, um abraço para ti. Eu vou ter aqui uma redução mesmo do volume de todo o estômago. Então ele vai ficar como um tubo, como se fosse mesmo um sleeve, fica até bem redondinho, bem direitinho, aonde há uma restrição da comida. Isso não implica que vai fazer dieta? Claro que implica que vai fazer dieta, porque o objetivo disso é que a gente vai conseguindo mudar o mindset da pessoa, mudar o estilo de comer do indivíduo, mudar a situação da alimentação desse paciente, desse indivíduo, onde eu altero tanto o padrão alimentar, quanto o padrão de dieta, quanto a relação que tem com o alimento. Portanto, na nossa equipe temos uma psicóloga, que é a doutora Isa, muitos a conhecem, ela trabalha tanto nos bariátricos quanto no Apollo, onde dá o apoio para esse paciente encontrar ferramentas para se ajudar nesse processo de perder peso. Nós temos muitos pacientes já feito o procedimento e temos muitos pacientes que baixaram de peso e mantêm o peso baixo. E mantém até hoje. Tem pacientes com 2 anos de operado, 2 anos e pouco, que mantém mais, 2000, sim, por aí. E inclusive tem pacientes que estão já com um peso bastante baixo e se mantêm.
ok? E esse é a graça da questão. Agora, que sim, a pessoa, essa que tem feito isso, houve uma modificação no padrão alimentar dele? Claro que sim. Claro que sim, claro que sim. E então, então vive em dieta o resto da vida. Não, você muda o teu padrão alimentar. Eu digo, eu não vivo a dieta, mas eu tenho um padrão alimentar que eu considero bom. E eu não considero dieta, eu como de tudo, só que como quantidades pequenas. E claro, passamos a ter aqui uma eleição de alimentos de melhor qualidade. Então, pronto, vamos dizer um exemplo, batata frita. Batata frita toda a gente gosta. Pois eu acho que não é bem assim. Então, a maior parte das pessoas gosta. Sim, a maior parte das pessoas gosta e está acostumado a comer aquilo. Se você come uma batata frita feita de uma batata frita, recém-cortada, frita num azeite bom, não sei o que, tem um sabor. A da air fry já tem outro sabor. As batatas que são compradas no mercado, que vêm previamente fritas, que são normalmente essas que a gente usa, tem outro sabor. Então, eu acho que aqui vale ir aprendendo coisas novas e ir modificando o nosso objetivo alimentar e sendo aqui cada vez mais, vamos dizer, selecionando um pouco mais do que a gente se alimenta e buscar alimentos de melhor qualidade. Então, se é para fazer o procedimento e continuar comendo hambúrgueres tipo fast food dessas marcas comerciais que a gente conhece, que eu não vou citar aqui porque não há necessidade, toda a gente sabe do que eu estou a falar, nenhuma cirurgia vai dar resultado. E nós vamos ter uma qualidade nutricional muito baixa. O objetivo não é esse. Eu não quero baixar de peso para continuar comendo, perdoem a expressão, mas é que me sai da alma, eu não posso continuar comendo lixo. Então, eu preciso aqui efetivamente ter um controle e mudar um pouco o hábito. Mas eu acho que a tônica hoje em dia é essa, as pessoas buscam melhor qualidade. Não vê, por exemplo, nos automercados, a parte dos bios tem crescido enormemente. Por quê? Porque o público está cada vez mais também interessado em cuidar-se mais, em comer coisas mais saudáveis, em ter uma longevidade de qualidade, porque não é só viver mais, é viver mais e viver bem. E então esses são detalhes aqui importantes que eu acho que vale a pena ressaltar. Então, quando o peso passa a ser um elemento aqui desconfortável, que nos cause doenças, que abra a porta aqui para uma série de situações que são menos vantajosas para o nosso estilo de vida e para a nossa vida futura, pensando na idade que estamos e aonde gostaríamos de chegar, não é? Que Deus nos permita e que todos nos permitam, vai ser efetivamente, é importante que a gente tenha aqui uma melhor escolha. É escolher com quem eu convivo, é escolher com quem eu divido o meu dia a dia, é escolher quem é que eu ponho cá, no sentido qual é a comida que eu me alimento. Então, passa a ser aqui uma escolha. Então, eu acho que até a gente já pode ir, não é só buscando procedimentos em que me ajudem a restringir-me, porque eu tenho problema com o controle de quanto eu como e de como é que eu como, mas também do que é que eu como. Então, a gente consegue efetivamente, com esse tipo de situações, ir pouco a pouco, subindo aqui degrau por degrau e ir chegando a um momento onde a pessoa come muito mais saudável e fica feliz. Entende? Então, esse é o grande detalhe, é ser feliz e comer comida boa, comida de qualidade, e ser aqui cada vez mais seletivo nesse processo. E é um pouco por aí, ou seja, entramos aqui na parte psicológica mesmo, que nos faz toda a diferença em sermos cada vez melhores para nós mesmos. E isso implica que eu também acabo fazendo isso, tendo uma vontade de fazer exercício, de cuidar do corpo, ou seja, de fazer uma manutenção desse processo. Isso vale para qualquer tipo de procedimento, vale para a própria dieta. Eu tenho uma paciente muito querida, que ela tem muito peso, ou tinha muito peso, e não fez nenhum tipo de procedimento, mas tem um foco muito bem colocado, e tá fantástica. E hoje em dia faz exercício 4 vezes por semana, e efetivamente quer fazer mais um dia por semana. Por quê? Porque conseguiu sentir que o exercício lhe faz bem, mas tomou isso como bandeira e tá a fazer direitinho. Então, é muito engraçado porque
não fez nenhum tipo de procedimento. O que eu quero comentar é que justamente, mesmo sem algum procedimento, nós temos que às vezes ter aqui muletas, coisas que nos sustentam e que nos sustentem para chegar ao que queremos, não é? Então, o método Apollo aqui, efetivamente, é uma boa ferramenta para lograr esse tipo de coisa. Então, essa paciente especificamente, ela gosta muito de uma coisa para fazer no pequeno almoço, um alimento, e ela continua fazendo. Esse alimento é de dieta? Não é de dieta, entre aspas, mas é um acordo que temos, que ela tem tanto prazer naquilo, que ela continua fazendo e está feliz. Então, não se sente totalmente a dieta. E conseguimos, aqui temos grandes logros, ela já tem um peso, já perdeu muito peso, já está saindo dos 3 dígitos, e está fantástica. Então, esse tipo de situação ajuda. O método Apollo aqui, por ser feito por endoscopia, ou seja, um tubo que entra pela boca, não tem cortes nenhum na parte externa do corpo. Acontece simplesmente esses cortes dentro, efetivamente, do estômago, e vai diminuindo. Então, permite aqui a pessoa que submete ao método Apollo não tem uma interferência sistêmica grave. Por quê? Porque continua o estômago a secretar os mesmos ácidos, todo o funcionamento digestivo acontece quase igual. Por que eu não digo quase? Porque o peristaltismo, o movimento do início do estômago vai estar amarrado. Ele está amarrado e a gente mantém uma dieta livre de resíduo para cicatrizar esses pontos que são dados dentro do estômago. Por isso, o movimento do estômago fica diminuído, mas no que são secreções, no que são as situações onde o nosso estômago, ou seja, desde o esôfago, do estômago e para o intestino funciona absolutamente todo de forma igual. Que se vai utilizar algum medicamento para dor para os primeiros dias, que pode ter dor, algum medicamento para diminuir a acidez do estômago também, igual que se faz, por exemplo, num processo cirúrgico, que se utiliza algum medicamento para diminuir a produção de ácido clorídrico do estômago, para o paciente não ter dor efetivamente, porque tem esses pequenos furinhos. Mas tem sido realmente uma ferramenta muito interessante, porque do ponto de vista sistêmico não influencia na absorção e a digestão passa a ser basicamente normal. Depois, o que a pessoa vai indo passado o primeiro período de cicatrização do processo, vem um período aqui bastante melhor, onde já se aumenta o volume, mas continuamos a comer quantidades pequenas. Pouco a pouco eu vou comendo de tudo, mas tenho que manter volumes pequenos. Quando nós conseguimos alterar o mindset para fazer escolhas boas, efetivamente eu tenho uma baixa de peso. Que algumas pessoas se frustram um pouco, porque o método Apollo acontece isso, você perde bastante peso inicialmente, depois há uns patamares de manutenção do peso e depois continuamos a perder, mas é mais lento. E efetivamente é mais lento. E deve ser assim, porque assim nós conseguimos efetivamente diminuir de peso, dependendo do peso que temos inicialmente, não é? De forma bastante mais paulatina, o que é ótimo a nível corporal. E enquanto isso, vamos modificando o nosso hábito, vamos modificando as suas dietas, vamos introduzindo suplementos sempre que for necessário para já ir colmatando determinados detalhes, ou pelo menos alimentos que a pessoa não come muito, nós conseguimos suplementar em alguma forma. A ideia é sempre suplementar e buscar primeiro os alimentos, mas às vezes não é suficiente, e então, porque há uma restrição efetivamente no volume, na quantidade de alimentos que comemos, e em geral conseguimos orientar muito bem com a suplementação. Então, esses são processos em que realmente funciona muitíssimo bem. Se alguém tiver algum comentário, quiser comentar qualquer coisa ou dúvidas, estejam à vontade. Então, aqui, essas são processos em que o indivíduo vai galgando seus objetivos de uma forma talvez mais lenta, mas conseguimos ter um bom resultado final. E isso, efetivamente, com o processo
de vir às consultas, de assistir às consultas da psicologia, de manter a consulta com o médico que vai apoiando aqui, realmente temos excelentes resultados. E é uma ferramenta que, vamos dizer, poderia qualquer pessoa fazer? Sim, poderia qualquer pessoa fazer. Quando o peso é muito alto e existem aqui processos realmente metabólicos bastante mais complexos, já efetivamente aí sim a indicação mesmo muitas vezes é cirúrgica. Não é que o Método Apollo não dê resultado para isso, mas às vezes, por exemplo, quando temos um processo de uma glicemia muito alta, aí a cirurgia pode justamente fazer aqui um efeito metabólico, porque há uma diminuição da absorção dos alimentos, ou seja, eu vou ter uma absorção diminuída de todos os nutrientes e de tudo que eu for ingerir, e esse processo ajuda muito a parte metabólica. Então, efetivamente, aí sim a indicação é outra. Mas, quando não temos um peso excessivamente alto, um processo metabólico mais controlado, o Método Apollo pode ser uma solução bastante interessante para resolver aqui o problema da obesidade. Por que eu digo resolver? Porque efetivamente o objetivo é resolução, não é simplesmente baixar de peso temporariamente e depois voltar a subir. Não, nesse meio tempo tem que ter uma modificação da conduta. E isso vai acontecer em qualquer tipo de procedimento, tanto cirúrgico quanto não cirúrgico, porque o objetivo, ao fim e ao cabo, é mudar o mindset do paciente, é mudar a relação que tem com os alimentos e passar a comer diferente. Nesse primeiro momento é como se eu tivesse as mãos atadas e eu consigo ter um controle bastante bom. E isso faz a pessoa fazer um reset aqui de modificação dessa conduta alimentar em geral, funciona muito bem. Então a ideia, Cláudia, um beijinho. Então a ideia é justamente, a ideia é justamente tentar aqui orientar essa situação. Um beijinho aqui para o Dr. Eduardo que está a nos seguir. E então o procedimento como tal é muito simples. Vamos pensar assim obrigado pelos coraçõezinhos, um beijo, estamos com saudades. O processo aqui, vamos dizer, do que é o procedimento. Boa. Do que é assim o procedimento é muito simples. Vamos dizer assim, do ponto de vista logístico. O que acontece? Vamos lá, por curiosidade das pessoas, que algumas pessoas não sabem muito bem. Quando fazemos o procedimento do Apollo, o paciente já fez os exames que ele precisa fazer e pronto, que a equipa organiza. Quem organiza nesse ponto aqui é a Marisa Oliveira, que também vai fazer um live conosco, contando um pouco do trabalho dela, o que ela faz com os pacientes, que é muito giro. A Marisa faz vamos dizer, o primeiro approach assim com o paciente, faz os exames que são necessários e vamos dizer que vem para o dia do procedimento. No dia do procedimento o objetivo é que o paciente fique a primeira noite no hospital, durma a primeira noite no hospital. Por quê? Porque pode o paciente sentir-se mal em casa ou cuspir sangue porque ficou um último resíduo de sangue dentro do estômago e gospe sangue, se assusta. Então é melhor que ele fique no hospital. Fica mais cuidado e a ideia é essa. Há alguns centros em que é ambulatório, ou seja, vem, faz e vai para casa. Mas preferimos por cuidado mesmo com o paciente que ele passe essa primeira noite no hospital. O procedimento em si dura muitíssimo pouco tempo, entre uma hora. Vamos por aqui 1 hora. Tarda um pouco mais porque tem a preparação, a anestesia e depois o que é o recobro, ou seja, o paciente sai da anestesia e vai ainda, ou seja, está acordado, mas não está 100% consciente. Então vai ao recobro e termina de recuperar-se desse processo da anestesia e sai do procedimento. Passando isso, então vamos dizer que levou 2h30, vamos por 3 horas, entre que chegou, fez o processo de anestesia, fez o procedimento, vai para o recobro e depois vai para o quarto. Efetivamente é mais ou menos assim. E então, depois que se recupera, sai do recobro, vai para o seu quarto, vai dependendo do tempo, vai depois começar a tomar algum líquido para ver se está aceitando tudo bem. Nesse momento é o momento assim onde as pessoas têm um pouquinho mais ou podem queixar-se de dor, porque é quando termina a anestesia e podem ter dor.
E, em geral é assim. E a dor é um detalhe muito delicado porque varia de paciente para paciente. Os limiares de dor que temos são diferentes. Então, para um paciente pode ser mais doloroso e para outro paciente, usualmente, não tem dor. Pronto, dorme essa noite no hospital, depois vai tomar os seus líquidos, vai começar, vamos dizer, a dieta outra vez, que vai começar com líquidos clarinhos, vai tomar chazinho, vai tomar água para ver se há tolerância, se está tudo bem, depois já vai começar a comer melhor. Vai sempre com volumes pequenos e depois vai se aumentando esse volume de semana a semana, ok? Para quê? Para que esse estômago mexa o menos possível, ter tudo cicatrizadinho e lindamente, e tudo passa muito bem. Logo, no dia seguinte, faz-se umas análises antes de ir embora, o médico vem, o doutor vai lá consigo e vê como é que tá, se está tudo bem, vai de alta, ok? Vai de alta e vai para casa. Nós, normalmente, pedimos para que a pessoa não trabalhe no dia a seguir, que fique de repouso, que descanse, que se recupere. Por quê? Porque a gente sempre brinca que saco vazio não para em pé. Ou seja, estou comendo realmente pouquíssima quantidade de alimento, o que pode me levar a estar mais fraca, mais sensível. Pronto, ele se recupera e no dia seguinte já poderia trabalhar e ter uma atividade basicamente normal. Nós temos uma paciente que foi feita a intervenção nela e no dia seguinte foi feita à tarde ou foi feita de manhã. De manhã tinha vários procedimentos e quando terminou, ela já tinha ido para o quarto e tal, então fomos antes de ir embora dar uma passadinha para ver como é que estava. A senhora estava sentada na cama, muito acomodada com o seu computador a trabalhar. E ainda perguntamos o que é que está fazendo aqui. Eu tenho uma reunião, tenho um trabalho, eu estou me sentindo bem, posso trabalhar. Então, esse é o tipo de situação que acontece normalmente com o procedimento do Método Apollo, por ser uma coisa menos agressiva e é feito como se fosse uma endoscopia, só que o endoscópio é diferente, tem umas pontas diferentes para poder fazer os pontinhos dentro do estômago. Mas, em geral, é isso. O paciente vai para casa, no dia a seguir, ou pronto, tem alta, vai para casa e já começa então a sua manutenção do seu processo alimentar, da sua dieta, entre as quais começamos com dieta líquida. E é praticamente um mês de líquidos. Nós vamos pouquinho a pouco aumentando a consistência, porque nós começamos de líquidos clarinhos, líquidos, depois líquidos cremosos mais grossinhos, tipo sopa, passamos para purezinhos e comidinhas ainda pastosinhas, quase no último momento, e depois passamos efetivamente uma dieta normal, ok? Com quantidades pequenas. E em geral isso funciona lindamente, o paciente se sente bem, e os resultados são muito bons. Por quê? Porque vem a perder mais peso inicialmente. Proporção de perda de peso depende do peso inicial do paciente, mas oscila, vamos dizer assim, de maneira geral, entre 6 e 10 quilos no primeiro mês, e depois, paulatinamente, a velocidade de perda de peso diminui, mas é bastante constante. Por quê? Porque a ingesta fica efetivamente diminuída. Quando eu consigo associar um pouquinho de ingesta diminuída com algo de exercício, de caminhadas, exercício bom, exercício interessante, temos perda de peso, o que é óbvio. O que a gente ensina ao paciente? Que com o estômago pequenino, cuidar de não comer para que se sinta cheio. O objetivo é que não tenhamos essa sensação de plenitude gástrica. E isso faz com que o peso novamente venha abaixo. E assim nós controladamente comemos várias vezes ao dia, pequenas quantidades, que justamente nos ajuda a fazer aquilo que é tão às vezes difícil controlar. Por quê? Porque o grande problema de sobrepeso é quando as pessoas fazem 2 grandes refeições, às vezes só o almoço e o jantar. Existem pacientes que chegam na consulta, isso aqui é um comentário, vamos do ponto de vista de curiosidade, que as pessoas fazem uma refeição ao dia. Pode imaginar que é uma refeição ao dia. Por quê? Primeiro que se sente que não comeram o dia inteiro, que merecem uma boa refeição. O corpo precisa. E então comem uma grande quantidade de alimentos. E, em geral, passa a ser noturno, o que não é nada legal.
ok? Não é nada bom, por quê? Porque compromete a função digestiva, compromete o sono, compromete os momentos aqui importantes, mas esse indivíduo passou em jejum assim muito tempo. Então, isso não é um jejum intermitente, isso não é saudável para ninguém. Nós não estamos feitos para comer uma vez ao dia, ok? Pode ser na pré-história que isso aconteceu e que o homem, quando vivia nas cavernas, comia uma vez ao dia, sim, muito bem, mas atualmente não é assim. Nós não andamos correndo atrás de bichos, nós não estamos aqui escondidos em ninguém, temos uma oferta alimentar impressionantemente exaustiva e exagerada, com todo tipo de substâncias, e não só nutrientes, mas substâncias que são tóxicas, fazem mal para o organismo, que são xenobióticos, que é assim que a gente chama, tudo que é diferente do organismo que tem que passar por um processo de detoxificação no corpo. Então, quando a gente faz essa restrição, efetivamente, inclusive, ajudamos o corpo a ir trabalhando e detoxificando as coisas que vamos consumindo. Então, quando associamos esses fatores, a restrição de volume da comida, a restrição, e já não diria restrição, mas aí um incentivo a fazer algum tipo de gasto, algum tipo de exercício que faça bem para a pessoa. Uma hidratação adequada, ou seja, a hidratação é estar tomando aguinha de pouco em pouco. Sim, durante todo o dia precisamos de uma boa hidratação. E estamos, ou seja, mantemos isso, escolhemos bons alimentos, a fórmula é ganhadora. Ou seja, o que eu preciso é manter uma conduta um pouquinho, porque eu vou estar ajudada a manter essa conduta. Ir trocando as dietas, ir trocando as coisas e efetivamente eu vou perdendo peso e perdendo peso bem, de forma que eu tenha não um efeito, porque tem muita gente que continua naquela coisa do ioiô, ou seja, baixa de peso quando vem o verão, porque tem o foco de pôr o biquíni, de ir à praia, de se cuidar, não sei o que, depois chega mais no inverno, volta a subir de peso. Isso para a pele é péssimo, a pele faz uma sanfona, estica, encolhe, cai a pele, cai, porque não é uma estrutura, nós rompemos a fibra da pele o tempo inteiro. Então a ideia é que quando a gente faz esse tipo de método, é efetivamente para ter aqui um cuidado e parar de se sentir em restrição, tipo dieta mal. Temos que entender que comer bem, comer saudável é bom. E eu posso comer de tudo bom, mas uma quantidade diminuída, uma quantidade menor. E isso vai me fazer também estar bem. Então, esses detalhes a gente consegue com o método Apollo, sim, é uma boa ferramenta para esse tipo de controle. E conseguimos, e temos efetivamente muitos pacientes que estão assim. Tem pacientes que pesavam 90 e poucos quilos, hoje pesam 62 e se mantém assim por um bom tempo, 62, 65 quilos, oscilando de forma normal, mas quando nós passamos aqui um tempo nesse peso, esse peso passa a ser, voltamos a ter esse peso como peso de conforto, que muitas vezes era o peso que a pessoa tinha antes de ter subido de peso. Pronto, e normalmente conseguimos isso e nos mantemos bastante bem. O que eu diria que é importante quando se faz esse tipo de procedimento? Bem, como qualquer tipo de procedimento de perder peso, é a manutenção, ou seja, ir nas consultas, fazer a consulta da psicologia, fazer a consulta da nutrição, ir na consulta do médico, quando precisa fazer os exames, cuidar de si. E isso faz toda a diferença. Não é simplesmente fazer o procedimento e tchau pescado, agora já acabou, já fiz isso e agora vamos ver no que dá. Não. Eu acho que é justamente esse cuidado que temos que ter aqui que nos faz ter esta diferença. E isso efetivamente, Elza, um beijinho para ti. E isso efetivamente faz aqui, vamos dizer, o resgate desse peso anterior que tínhamos. E quando associamos os outros fatores que eu tenho falado aqui tantas e tantas vezes, a gente consegue efetivamente um logro. O que tem que ter? Talvez um pouco mais de paciência, porque o peso às vezes para e é necessário parar. Quando a gente faz as paragens de peso, quando estamos no processo de emagrecimento, que acontece em todo e qualquer caso, ninguém começa a emagrecer sem parar. Isso são processos que são negativos, ou seja, ou há algum problema que a pessoa começa assim a perder peso, porque entra num estado que a gente chama catabólico, isso não é bom, ok? Seja ele como for. Quando a gente começa a perder peso, perde um tanto, depois estabiliza, essa estabilização serve como que para fazer um inventário.
Eu sempre brinco e uso essa palavra mesmo, inventário, porque é mais ou menos fazer hoje como é que eu estou. Porque quando a gente perde peso, a gente queima tecido. Faz com que a gordura do corpo se transforme em energia. A gordura não se transforma em glicose, se transforma em energia e a gente consegue queimá-la. Fazendo exercício, fazendo movimento, utilizando-a como combustível. Assim de simples. Então, é como se eu tivesse que reordenar no meu corpo, depois que eu perco peso, quem é que faz o quê? Quantas células eu tenho para isso? Quanto é que eu tenho de tecido adiposo? Quanto é que eu tenho de massa muscular? Ou seja, é como fazer mesmo um inventário. Por isso tem que ter essa manutenção para que nos dê essa chance. E isso faz aqui uma diferença importante, ok? E é por isso que nos dá alterações em que a gente vá perdendo peso, se estabiliza, continua a perder, se estabiliza. Então, cada vez que há essas estabilizações do peso, é como se fosse dentro do corpo, ou seja, metaforicamente falando aqui, quase que um inventário. É ver o que é que tem, como é que está, como é que ficou, porque eu mexo muito. Uma pessoa que perde 20 quilos muda o seu tecido, muda a sua composição, como é óbvio, porque tem aqui uma perda de peso realmente importante. E essa diferença, ou seja, o momento da estabilização do peso serve justamente para isso, para reordenar, digamos assim, o que é que está acontecendo a nível corporal. E isso é muito bom. As pessoas se frustram imenso quando começam a perder peso e param de repente. E até às vezes sobem 200 gramas, 300 gramas, os que levam tudo a contagem muito certinha, se frustram muitas vezes e ficam com mau humor. Epa, isso não pode ser. E que ninguém perde peso assim, plum, 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 sempre. Isso são estados que a gente chama catabólico mesmo, estados que são negativos, são processos que não são saudáveis. E de nenhuma forma. Isso sempre termina normalmente mal. Então é normal que percamos peso, estabilizemos, outra vez perde peso, estabiliza, outra vez perde peso, e assim vai. Mas pronto, vamos indo para baixo. Com certa coerência, e isso é importante entender. Então vai de alimentos melhores que estamos utilizando, de uma melhor qualidade desses nutrientes, desses alimentos como tal, de uma boa hidratação e de uma manutenção corporal, ou seja, eu gasto um pouco mais e funciona como uma balança. Quando eu gasto mais, eu perco peso. Quando eu como mais, eu ingiro mais, a tendência é ganhar peso. Salvo em situações onde tem uma situação endócrina, ou seja, de parte hormonal que não esteja adequada, que isso acontece, claro que sim, e aí sim, essa matemática não funciona muito direitinha, e aí eu posso ter aqui desbalances que são diferentes. Então, às vezes as pessoas, é muito engraçado porque as pessoas às vezes buscam alguns planos alimentares, algumas dietas muito diferentes do seu momento, claro que vão perder peso inicialmente, claro que sim, por quê? Porque eu tenho uma modificação da minha conduta alimentar, eu vou perder peso, e depois às vezes se estabiliza ou simplesmente mudei a minha forma de alimentar. O que é importante é que eu mude a forma de me alimentar para me alimentar melhor, e essa é toda a diferença. Então, quem tem opções e consegue consumir alimentos biológicos, vamos usar mais alimentos biológicos, é uma vantagem enorme, porque são menos xenobióticos que eu tenho que passar por uma detoxificação corporal. Então imaginem assim, quando eu tenho um sobrepeso, que eu tenho um fígado já um pouco gordo, digamos assim, um fígado com um pouquinho, a gente chama esteatose, ou seja, que eu tenho aqui uma quantidade de gordura maior nesse fígado, que ela se mete por dentro das células do fígado, que são os hepatócitos. Aí o que acontece? Eu tenho dificuldade de detoxificar tudo que entra no meu corpo. Tudo que entra no meu corpo são aqui xenobióticos que a gente tem dentro dos alimentos e dentro de tudo, os próprios, as coisas que a gente usa em casa até para limpeza, ou seja, são elementos que são tóxicos, que eu tenho, que entram no meu corpo, vão para o meu sangue e eu preciso passar pelo fígado para desintoxicar. Se o fígado está congestionado, eu não consigo fazer esse processo de forma tão adequada. Portanto, é importante efetivamente que eu tenha aqui um cuidado nesse ponto. E baixando de peso, eu também baixo essa gordura que eu tenho no fígado e o que melhora muitíssimo. E aqui há muitas coisas que se podem fazer.
Mas expressivamente do método Apollo, mesmo fazendo o método Apollo, muitas vezes nós trocamos as dietas, nós fazemos uma manutenção e trocamos muitas vezes. Há pacientes que em algum momento decidem fazer, ou decidimos com os pacientes fazer um período que faz jejum intermitente porque acha que isso pode funcionar e podemos fazer. Ou seja, aqui tem muitas coisas que a gente vai, à medida que vai fazendo, conseguimos ter algumas vantagens e modificações dentro do padrão alimentar, mesmo submetidos a um procedimento do tipo do método Apollo, para não sair muito aqui da referência do assunto que temos hoje a tratar, não é? Então, basicamente, é a hora que eu queria hoje trazer aqui para vocês, que a gente conversasse um pouquinho sobre o procedimento como tal. O procedimento mantém os fios dentro do estômago. Às vezes, dependendo do tamanho do estômago, se utiliza 5 fios, 6 fios, dependendo do tamanho do estômago, da altura das pessoas. Às vezes as pessoas têm um estômago mais comprido, ele se reduz de tamanho e às vezes até fica um pouquinho mais encurtado. Os fios não são sequenciais, ou seja, se são 5 fios, cada um tem uma âncora onde se começa e depois se dá os pontos, vai reduzindo e aparece sobretudo. Ou seja, às vezes é uma dúvida do paciente que é interessante comentar. Ele pergunta assim: mas se arrebenta um fio, vai descoser todo? Não, se arrebenta um fio, pode arrebentar um fio e pode soltar parte deste fio, ou seja, ficar mais frouxo, mas o resto do estômago continua, tem outros fios, ok? Então, não é por aí, esse não é efetivamente o detalhe da questão, ou seja, as pessoas têm às vezes a noção de que, igual que a gente faz uma costura de uma costura, pronto, imagine um tecido, que quando eu perco um fio, eu vou e desalinhavo algo que estava alinhavado, que eu vou perder tudo. Não, os fios são independentes, então pode se soltar. Normalmente ficam por bastante tempo os fios dentro do estômago e de fato se faz de vez em quando não, depois de determinado tempo, 6 meses, ou dependendo da necessidade, porque pode haver necessidade de fazer uma endoscopia e se vê os fios, e temos feito com alguns procedimentos, estão lá os fios, estão colocadinhos, o estômago continua pequeno porque é uma contenção, e esse é o processo aqui interessante do procedimento como tal. Pode vir a subir de peso? Pode vir a subir de peso, como tudo. Mesmo na cirurgia, a pessoa depois de algum tempo pode vir a subir de peso. Sim, passa-se um tempo. Normalmente não é que venha a subir de peso assim, de repente. Agora, é sempre aquela história. Antigamente as pessoas faziam a banda gástrica, quando houve o boom da banda gástrica, as pessoas colocavam a banda, então estrangulava o estômago, só conseguia comer um pouquinho, e depois o que as pessoas faziam? Elas comiam muito pouquinho, mas tinha gente que, Raquel, um beijinho, tinha gente que, mesmo com a banda colocada, tomava mais a quantidade de líquidos, faziam N situações e pronto, e voltavam a subir de peso. Então, são detalhes aqui que nós temos que efetivamente ter uma modificação da nossa conduta, dos nossos detalhes, da nossa alimentação, do foco que temos. Então, utilizar isso como uma ferramenta é fantástico, pode ser realmente uma situação muito interessante em muitos casos, que ajuda a fazer uma restrição aqui, porque o volume fica diminuído, e aproveitar disso realmente é um benefício, sem dúvida nenhuma. E há situações muitas vezes que são cada vez mais interessantes de utilizar, porque nós às vezes conseguimos ter melhores resultados até em outros tipos de doenças quando há esse processo metabólico de restrição, que a pessoa perca peso inicialmente. Então é efetivamente uma vantagem. Vou ficando, acho que por aqui hoje, e semana que vem temos também um assunto bem interessante. Vamos falar umas coisas sobre colágeno, sobre umas partes de suplementação aqui bastante interessante. Gostava que vocês nos seguissem. Temos um colágeno que está uma qualidade excelente e realmente tem muito bom resultado. Quero comentar para vocês também de um produto que tem imensos pacientes que fazem e que gostam. Ele é um termogênico, mas é um termogênico mesmo muito bom, completamente natural.
completamente natural e tem um efeito importante. As pessoas quando tomam se sentem com muitíssimo mais energia, mas muitíssimo mais energia mesmo. Tanto é que eu tenho um paciente que ele toma sempre, e diz que quando toma no trabalho, tem vários trabalhos e vai a uma das suas oficinas e pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu com esse senhor? O que ele tomou? Porque ele não para. E efetivamente, ou seja, bastante interessante, que pode ser muitas vezes coadjuvante de um tipo de tratamento para ter aqui um pouco mais, vamos dizer, essa queima, essa potencialização do metabolismo, sem utilizar nenhum outro tipo de substância que aqui alteram a nível do sistema nervoso, que não são coerentes, não são boas, okay? São medicamentos e realmente não são as epinefrinas e esse tipo de situação aqui que não é nada conveniente, ok? Então esse funciona muito bem e a pessoa realmente tem algum resultado que é muito bom. Então gostava de vos apresentar, porque não há muita gente que conhece, apesar que cada vez mais, mas esse é um que tem funcionado muitíssimo bem. Então gostava de vos comentar. Então vou deixando por aqui, vamos terminando por aqui, porque agora também já está na hora aí do jantar de toda a gente, não é? E a ideia é que comam saudável. Eu tenho tido aqui imensa dificuldade de poder fazer mais coisas na cozinha, porque tenho tido realmente muito trabalho. E queria fazer mais alguns posts para ver coisas simples que a gente faz. Ontem mesmo tive um jantarzinho aqui em casa, pronto, chegamos tarde e estava ótimo para mostrar para vocês o que é fácil consumir bons alimentos, simples e rápido. O termogênico se chama, eu vou buscar aqui porque tenho aqui, deem-me aqui um segundo. Eu vou mostrar aqui fora da ideia, porque a ideia não era falar disso hoje, mas como a Ana perguntou, se chama Thermotop. É realmente muitíssimo bom e ajuda isso. E é realmente só mesmo produtos naturais, não tem nada aqui artificial, e efetivamente tem um resultado muitíssimo bom. Se toma uma dosezinha e tem cafeína, ok? Tem cafeína, em geral as pessoas aqui tomam café e realmente funciona muito bem. É da Auri Foods. Depois, Aninha, se quiser, dá-me um toquezinho no privado, eu te mando. Na semana que vem a gente vai conversar sobre mais produtos que a Auri Foods está fazendo, que eu tenho gostado muito mesmo, e tenho usado e funcionam maravilhosamente bem. Os pacientes que tomam me dizem, doutora, não é possível que aquilo não tenha mais nada. Não tem. Tá, é muito bem concebido por uma pessoa que tem um laboratório de excelente qualidade, e a pessoa é muito séria e muito clara, muito honesta, uma pessoa linda. Então realmente tem funcionado isso muito bem e eu tenho gostado imenso. E realmente tem diferença. As pessoas quando tomam sentem efetivamente diferença e sentem com mais energia e durante todo o dia. Então realmente tem sido aqui fantástico. Na semana que vem vamos comentar um pouquinho desse termogênico e desses produtos assim. Aninha, quando quiser, escreva, porque eu tenho aqui inclusive as coisas aqui para mandar para ti. E aí semana que vem a gente fala um pouquinho sobre suplementos. A minha ideia não é simplesmente, vejam bem, eu não tenho muita coisa de ficar colocando marcas comerciais, não. Eu só falo daquilo que eu gosto e que eu uso, ok? E realmente isso funciona. Não é por nada, e simplesmente porque há produtos bons e produtos bons, mas há produtos que são excelentes. Então, esse aqui realmente funciona lindamente, é natural, que para mim é bem importante, ou seja, outros químicos e tal que nos interfiram com batimentos cardíacos, que nos interfiram aqui com outras coisas, não é legal, não é bom, e tem resultado. Então, para a semana que vem, vamos falar um pouco dessa parte de suplementos. Já deixo aqui o detalhe. Eva, um beijinho para ti. Já deixo o detalhe aqui e aí eu vou separar assim no que serve para cada coisa, e aí vale a pena que vocês assistam para a gente falar um pouco sobre o que é de termogênicos, e vou algumas coisas assim que tenho gostado mais.
que tem realmente funcionado não só para mim e tal, mas que a gente vê realmente resultado, assim como o Hercêutico. Vou falar assim de vários suplementos que são interessantes e que aqui fazem diferença no dia a dia sem ter maiores inconvenientes e realmente vai nos trazer um benefício a mais. E isso faz falta, tá bem? Então, o meu beijinho enorme para todos. Vou deixar gravado o nosso live de hoje sobre o Método Apollo, que foi o objetivo era conversar um pouco disso, porque teve pessoas que ligaram a perguntar e deixaram mensagem porque queriam ter maior interesse, ou que tem algum tipo de interesse, então vale por aí. E depois vamos ter aqui uma série de convidados que já vão interessar aqui, vai ser realmente bastante bom. Então, meu beijinho enorme a todos, que passem um resto de noite bem agradável, que descansem, que possam se recuperar, façam uma comidinha boa, tomem um chazinho antes de dormir para repousar, para descansar, e cuidem o que vão fazer no serão. Tem gente que janta cedo ou janta agora, depois consegue ficar fazendo um serãozinho ou ver uma série ou a televisão ou o que for. Cuidem o que vão comer nessa hora, sabe? Uma maçã, uma fruta, alguma coisinha simples, e se não um chá e vão dormir, vão descansar. Tratar de dormir com o estômago cheio interfere na digestibilidade e interfere no sono. O sono tem que ser algo positivo, tem que ser algo que nos recupere, porque amanhã temos outra vez, outro dia full. Um beijo enorme para todos, vamos falando. Semana que vem estamos aqui, nosso bate local são as terças-feiras às 7. O que acontece? Que de vez em quando eu tenho consultas até muito tarde no hospital e às vezes chego aqui atrasada. Se precisar, nós iremos passar para uma quarta-feira, mas será avisado antecipadamente. Então, meu beijinho a todos, um bom descanso e vamos conversando. Adeus, até. Obrigado.